Fala galera vascaína, trazendo mais um vídeo no canal para te atualizar com as últimas notícias do Vascão. Galera, como vocês viram aí na capa, né? Vai ou não anular o jogo Vasco e Palmeiras? Muita repercussão. Hoje aí tivemos a CBF liberando o áudio do VAR, que a gente vai ver aqui junto, né? O Lucas Pedrosa lá no SBT Esportes. O crédito está aqui na descrição, que a gente vai reagir aqui junto nessa grande polêmica e o torcedor vascaíno, né, revoltado, né, com tudo que vem acontecendo aí com o Vasco sendo prejudicado muito por essa CBF, que é uma máfia no futebol e vem prejudicando o Vasco, já não é de hoje. Então, vamos trazer novidades nesse vídeo, conto com a moral do torcedor vascaíno, você que está passando pela primeira vez, eu conto com a sua força para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para acompanhar os vídeos aqui no canal, porque aqui a gente traz informações do Vascão todos os dias para você, torcedor vascaíno. Então, sem mais enrolação, galera, já vamos direto para a polêmica, né? Já vou trazer aqui primeiro que CBF aprova a decisão do VAR no gol anulado de Palmeiras e Vasco. Essa CBF, como eu tô falando, né, é uma máfia completamente, né, e sempre vem prejudicando o Vasco, né? Principalmente essa porcaria desse negócio de VAR, né, que colocaram, que falaram ali, né, com essa historinha aí que o VAR veio, né, para salvar o futebol, né, para cobrir ali, para tirar os erros, né, do futebol, completamente diferente. Ainda mais com o Vasco da Gama, né, que é o clube mais prejudicado pelo VAR aí no Campeonato Brasileiro. Aquele jogo com o Inter tão polêmico com o Vasco, né? O VAR ficou descalibrado contra o Vasco, né? Que levou o Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aquele jogo polêmico contra o Internacional. E agora, mais um entre esses monte de jogo polêmico, né? Que o Vasco tem aí, né? Que a arbitragem atrapalha o Vasco, né, galera? Vamos lá, deixa eu ver aqui rapidamente. Então, galera, vou falar aqui do lance analisado pelo CNM, né? Esse daí que é o principal responsável lá da CBF, que concordou com o gol anulado, né? Que gerou essa grande polêmica aí, que está gerando essa grande polêmica do assalto que o Vasco teve aí nesse jogo contra o Palmeiras. Olha só o que disse aí o CNM, né? O CNM que participa, né? Dessa que a gente sabe no futebol brasileiro que tem aí, né, galera? Que esse VAR vem ali apitando no jogo inteiro no ouvido do juiz e vem prejudicando muitos clubes, o mais prejudicado deles é o nosso clube. Agora vamos lá, direto aqui, galera, no Lucas Pedrosa no SBT Esportes, com o áudio do VAR. Então vamos direto pro vídeo aí com o áudio do VAR, né, que soltou aí nas redes sociais. A torcida do Vasco tá agitada e revoltada, né, com tudo que vai acontecendo aí, essa CBF que vem prejudicando sempre o nosso clube. Galera, bora lá ver. Tá tudo certo? Pode ter certeza que ele vai fazer a estreia dele no domingo. Isso aí tá certo. O Paê vem se preparando desde que chegou ao Brasil, treinando em momentos que o elenco estava de folga, treinando quando o Vasco estava viajando para poder jogar o Campeonato Brasileiro. O Paê a todo momento tem se mostrado um cara muito dedicado para poder entrar em forma, para poder ficar 100% e o Lucas Pedrosa está falando, né, galera, da estreia do Paê. Então, primeiro aí a estreia do Paê e vamos ver aí, né, o áudio do VAR que já vai sair aqui. O Vasco da Gama nessa partida contra o Bahia já no próximo domingo. Não sei ainda, até porque a gente ainda vai ter 4 treinamentos até lá, se ele vai ser titular, mas chuto que sim pela qualidade dele, pela necessidade do Vasco de vencer a partida. O Vasco tem um ataque muito fraco dentro do Campeonato Brasileiro em relação a números e o Vasco não pode se dar o luxo de ter um jogador desse que já vai estar preparado no banco de reservas. Então, para mim, o Paê tem que ser titular e aí, respondendo a sua pergunta com informação, ele já está bem para poder estrear pelo Vasco. Vene Casagrande, a polêmica do VAR continua no Vasco. O Cruz Maltino vai até a CBF para reclamar do gol anulado contra o Palmeiras. E essa é a 4ª vez no ano que o clube precisa questionar a arbitragem oficialmente. Não vai adiantar de nada, né, galera? Pode aí, né, que disse lá que o Paulo Brax vai sentar lá, né, presidente da arbitragem da CBF, que não vai adiantar de nada. Vão continuar fazendo o que fazem com o Vasco, vai ficar por isso mesmo, né? Não é, né, o Paulo Brax que vai conseguir mudar alguma coisa, principalmente o Paulo Brax, né, galera? Vamos lá continuar assistindo. Temos aqui um trechinho de um programa da CBF TV, é o Selene, é isso? É o CNM fazendo análise, o Bassol e o Bozano fazendo análise desse lance. CNM, sempre que com o Vasco, né? Fala sério, CNM aí vai... Lance do Vasco. A gente pode soltar o trechinho, Big Boys? Vamos escutar. Em relação ao bloco de defensores, teve para matar a bola no peito num primeiro domínio, ajeitá-la com o joelho num segundo domínio
e sem a possibilidade de um combate. E aí, na hora que ele chuta, ele está livre para chutar. Ou seja, tudo em função de um primeiro impedimento. Não, e em função de um segundo, de um terceiro momento, sim, onde um defensor, né? E apesar dele chutar a bola, né, Péricles, controlado, ela não vai para um companheiro, como diz o protocolo que tem que ir. Isso. Ele tem que rechaçar, né, e ir para um companheiro, para esse companheiro ter a condição de jogar. Sair jogando. E criar uma nova fase de ataque para esse time. Aqui nós não criamos, o time de verde não criou uma nova fase de ataque para ele. Ele só rechaçou a bola de um perigo que estava iminente para ele ali, que é a fase de ataque da equipe de branco. Então a gente tem aqui a caracterização da manutenção da fase de ataque por parte da equipe branca, sim. Ok. Ia dizer assim, Seneme, tem outras situações. Acabou? Acabou? Seneme, lava essa cara pra você falar isso aí. Lava essa cara, rouba o Vasco na cara dura. Esse povo rouba o Vasco na cara dura. O Vasco vai pra Série B sendo roubado e vai ficar por isso mesmo. Né, uma máfia nessa CBF aí. Sempre acontece essa porcaria. E no Vasco, né, sem ninguém lá representando na CBF. Já há anos, faz o que querem aí com o Vasco. Sempre estão roubando o Vasco e fica por isso mesmo. É uma palhaçada. Por isso que o torcedor fica revoltado com essa bosta aí desse VAR que veio pro futebol só para prejudicar aí o Vasco da Gama aí, que vem sendo muito prejudicado por essa porcaria. Acabou, Big Boys? Isso é um absurdo, Benê, cara. deixa eu falar. Isso aí é pior do que a arbitragem que errou, você sabe por quê? Porque eles tiveram 2 dias para analisar o lance, eles estão calmos no ar-condicionado, sem nenhuma pressão, nada. Aí eles vão lá e vão defender isso. Isso aí virou absurdo, gente. Falou. Isso aí é um tapa na cara dos torcedores, pô. E assim, eu vejo muitos rivais brincando, o Vasco, chora Vasco. Mas o torcedor do Flamengo, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Botafogo, na próxima rodada pode acontecer com você. Um campeonato brasileiro, a Copa do Brasil, pode ser decidido num erro de arbitragem. Isso aí é lamentável, gente. Não, a próxima rodada pode acontecer com o próprio Palmeiras, que tanto reclama do sistema, né? Engraçado que o sistema funcionou dessa vez, né? Tava equalizada a linha. Não, segundo o Abel Ferreira, eles tiveram sorte que estava impedido, entendeu? Mas assim, cara, eu já falei isso aqui. É uma vergonha, né? Esse tipo de discurso é uma vergonha, é vexatório, é cagar na cara do torcedor, é cagar na cabeça do torcedor, de todo mundo que acompanha futebol. Você pode pegar não só... Peço desculpa aí, né? Porque tem um negócio aqui na frente, porque eu tô reagindo no canal aqui, Notícia do Vasco. O link tá aqui até na descrição. Então, o escudo aqui do Vasco, ele que colocou na frente. A nossa Nadine Bastos, que pra mim é a melhor comentarista de arbitragem do Brasil, mas todos os especialistas de arbitragem que têm papel na televisão falaram que o gol do Vasco foi legal. Aí é claro, obviamente, o CNM, junto com o Péricles Bassols, que foi outro que já prejudicou bastante o Vasco da Gama quando ele apitava, acabam falando que o gol não foi anulado de forma irregular, né? Não só foi anulado de forma irregular, como já falei aqui, foi uma das maiores vergonhas e atuações absurdas da história do VAR dentro do futebol brasileiro. E vocês estão chancelando isso. É por isso que eu volto a repetir. CBF, vocês são incompetentes, vergonhosos e, além de tudo, continuam mal intencionados para defender as besteiras que vocês fazem. É isso que vocês são. E quando vocês dão esse discurso aí, vocês cagam na cabeça do torcedor. E vou além. Eu, Fernando, já falei aqui nesse programa, sou contra discurso de perseguição. O problema é, como é que você explica pro torcedor, depois que o cara fala isso, que não tem perseguição? Quando tem 1, 2, 3, 4, 5 erros. Você é botafoguense, já se sentiu lesada várias vezes. O primeiro erro da história do VAR foi contra o Botafogo. Várias e várias vezes. Fernanda, o Vasco já teve problema Quer com saber? Luz do campo que não conseguia traçar linha. O VAR que não funcionou em São Januário por falta de questão de equipamentos, de tecnologia. E o Vasco já foi prejudicado por isso. Então, eu poderia ficar falando aqui, por que eu não gosto desse discurso? O jogo é lá com o Inter, né, galera? É brincadeira, né? Sempre a mesma coisa. Todo time é prejudicado e todo time é ajudado. Só que pro torcedor que acaba vendo só o seu próprio time, acha que é sempre contra ele. Exato. Mas como é que eu vou discutir com esse cara se esse tipo de justificativa é dada pela própria CBF? Como é que eu vou falar pra esse cara que não tem perseguição quando esse discurso aí é feito? Eles são uma vergonha, pô. É uma Sabe vergonha. O que tinha que acontecer, de verdade, depois de um vídeo desse aí? Acho que todos os clubes deveriam emitir uma nota oficial em conjunto reclamando da arbitragem. Mas esse é o ponto, Venê. Só que os clubes Esse só é o reclamam ponto. quando eles são prejudicados. Esse é o o próprio ponto. Palmeiras. Poderia ter- O Abel Ferreira Exato. teve a chance de Exato. sair por cima, sair grandão Verdade, e falar é verdade. assim, olha, a gente ganhou o jogo, mas eu não gostaria de deixar passar isso aqui, a minha crítica à arbitragem. Ele ia ficar grandão, Ia. porque ele só reclama quando o Palmeiras é prejudicado. Eu acho que tá certo em reclamar quando é prejudicado. Agora,
Custava ele reclamar também quando o time dele é beneficiado pelo erro O da negócio é arbitragem? que todo mundo só reclama quando é prejudicado, mas que o Abel reclama muito. E ele, às vezes, ele parece até aquele adolescente que não sabe perder, e aí quando perde faz... Chorão, esse Abel é um chorão. Esse técnico do Palmeiras, chorão, vive no futebol brasileiro chorando. biquinho, bota a culpa em alguém. E aí fica sempre um discurso de... Parece que tá dando a desculpa na arbitragem. Virou esse personagem. E aí esse personagem fica curioso quando, obviamente, acontece direto. Erram a favor e não contra, porque é o que a gente diz aqui. Não é uma questão de perseguição a ninguém. É uma questão de incompetência mesmo. E tá pra todo mundo. Vai ser amanhã o Flamengo prejudicado, uma hora vai ser o Botafogo como já foi, outra hora vai ser o Vasco. O torcedor mandando aqui, ó. Se o Palmeiras saísse em contra-ataque, fizesse gol, será que o gol seria anulado? Claro que não, né? Aí não ia gerar outro lance, né? Com certeza ia dar o gol válido pro Palmeiras, né? Ó, sempre acontece. E vai continuar acontecendo, né? E assim segue. No ano passado, foi quando que o Vasco teve... ele era o time que mais tinha pênalti contra Foi em ele. 2020. O Vasco teve, se eu não me engano, mais de 10 pontos por conta de erros do VAR. Eu falei aqui, Fernanda, o Vasco já teve duas situações. Uma, que a luz do sol atrapalhou a traçar a linha e tiraram o gol do Vasco naquela ocasião. Era do Vasco, né? E quando o VAR não funcionou num gol legal do Vasco. Então, isso não é a primeira vez que acontece. Cara, e vou te falar ainda, é uma ofensa colocarem o Péricles Bassols para poder fazer essa análise. O Péricles Bassols já participou diretamente de um possível vice-campeonato brasileiro do Vasco da Gama por conta de um pênalti que ele não marcou, apitando o Vasco Flamengo, se eu não me engano, em 2011. O Péricles Bassols é um dos caras que é mais odiado pela torcida do Vasco por conta de erros que ele mesmo já admitiu. E esse cara tá analisando o erro em 2023 com a camisa da CBF. Sacanagem, pô. Você sabe por que só ele pode não pode ser criticar? Gente, Porque eu acho que a partir do momento que ele critica, ele teoricamente teria que afastar esse árbitro. O que eu acho engraçado que quando afasta árbitro, ele joga pra Série B. Meio que menospreza a Série B. Ó, esse árbitro... Infelizmente, a gente vai vendo aí essa máfia no futebol. E como eu disse, né? A corda tá arrebentando pro mais fraco, né? O mais fraco aí, sem ninguém representando na CBF, é o Vasco da Gama, né, galera? Até o Arnaldo César Coelho detonou a explicação dos membros da comissão de arbitragem da CBF. É pior que o erro da arbitragem sobre o gol anulado do Vasco. O Arnaldo Coelho falou aí, galera, sobre a explicação aí da arbitragem da CBF, é pior que o gol anulado aí do Vasco, né? Ele disse, está explicada a incompetência de determinados árbitros. Seus comandantes são piores. Só resta serem demitidos do cargo. A fonte é do Twitter do comentarista de arbitragem Arnaldo César Coelho.